Olá! Eu gostaria de falar neste vídeo sobre o jejum bíblico, a disciplina espiritual do jejum. O jejum bíblico é uma disciplina espiritual, portanto ela pode ser aprendida, ela deve ser aprendida e deve ser treinada. Neste vídeo eu pretendo responder algumas perguntas. Primeiro, o que não é o jejum bíblico? O que é a disciplina espiritual do jejum? Quem jejuou? Por que eu devo jejuar? Quais são os tipos de jejum? Quando devemos jejuar? O que o jejum faz por mim? E, finalmente, como eu devo jejuar? Estranhamente, eu não vou chegar aqui agora e falar sobre um novo conceito do jejum, uma nova maneira de ver o jejum, né? Descobertas recentes sobre o jejum, nada disso. Eu vou falar, o que eu pretendo falar, são coisas muito antigas, muito passado muito longo mesmo, lá do início dos primórdios das grandes tradições religiosas. Aliás, as grandes tradições religiosas, todas elas jejuam, né? Falam do jejum. E é praticado há milênios por grandes iniciados em várias tradições. Mas para nós cristãos parece um tema completamente absurdo, desconhecido, ridicularizado, mal compreendido e praticamente não é mais praticado. Por que que é assim? Isto se deve a alguns fatores. Primeiro, a confusão que se faz entre jejum e sacrifício. Durante a Idade Média, jejuava-se muito, a ponto da exaustão, a ponto de mortificar as pessoas. As pessoas praticamente maltratavam a si mesmas através do jejum. E o jejum passou a ter assim, uma conotação ruim. Associado ao jejum também havia a autoflagelação. Com a chegada do iluminismo, do chamado iluminismo, o jejum ficou relegado a uma situação aquelas coisas ruins que se praticavam no passado. Uma segunda razão é a possibilidade do consumo em larga escala. O que mais matou os humanos durante muito tempo não foram as guerras, não foram as pestes, não foram as doenças, foi a fome. A fome matou muito mais do que tudo isso junto. Hoje o que mais mata é a obesidade. O mundo moderno trouxe a possibilidade do consumo em larga escala. A pessoa hoje já está vendo televisão, dá uma pausa na televisão e vai pegar alguma coisa na geladeira. Toda casa hoje tem uma geladeira. Então as pessoas têm fartura, têm alimento demais e alimento ruim. Pararam de se alimentar de coisas boas para se alimentar de coisas ruins, de um alimento ruim. Mas tem. Então assim, as pessoas se alimentam mal, comem muito, comem mal e ficam obesas. Um dado interessante é que 70% das indústrias alimentícias do mundo pertencem às grandes corporações farmacêuticas. Dá o que pensar, não dá? Eu vou produzir um alimento ruim, você vai ficar doente e vai ter que comprar o meu remédio. Essa é a lógica sinistra. E uma outra razão é que para o sistema decaído não interessa o jejum, porque enquanto eu jejuo, eu não estou produzindo. Na maioria das vezes eu estou em descanso. E também não estou consumindo, o que para o sistema também é muito ruim, porque você tem que ficar consumindo tudo o tempo todo. Consumindo o tempo todo, consumindo tudo o tempo todo. Então não interessa para esse sistema decaído que a gente tem aí, o jejum é completamente desinteressante. Uma terceira razão é o poder da propaganda, a propaganda alimentar. A mídia convenceu a gente de que a gente tem que ficar comendo de 3 em 3 horas, de 6 em 6 horas. Tem que fazer 6 refeições por dia, senão a gente corre perigo de morrer. Você vai morrer de fome se não comer 6 vezes por dia. É uma bobagem muito grande. Mas a gente está o tempo todo saindo, a gente faz um programinha com os amigos e a gente vai dar uma saidinha para comer algo. O tempo todo a gente está se alimentando. Então o jejum, de fato, é completamente desconhecido para a gente, não é mais praticado, e quando é praticado de maneira errada. Esse vídeo vem tentar ajudar nesse contexto de confusão aí, tentando explicar um pouco o que é o jejum bíblico e como é que a gente pode praticar ele, tá bom? Bom, o que é o jejum? Antes da gente falar do que é o jejum, vamos falar o que não é o jejum. O que não é jejum? Bom, jejum não é greve de fome. Greve de fome, em geral, tem objetivos políticos ou para chamar a atenção para alguma causa. O jejum bíblico, ele sempre tem objetivos espirituais. Sempre tem objetivos espirituais. Jejum também não é dieta alimentar.
dieta do sol, dieta da lua, dieta do sono, dieta da proteína, dieta da maré, dieta... Todas essas dietas aí, a única coisa em comum que essas dietas têm com o jejum bíblico é a abstenção de alimento. Só isso, acabou, né? Mais nada. Interessante que as pessoas ficam atrás das dietas das estrelas de Hollywood, estrelas de novela, né, estrelas de cinema, para fazer qual é a dieta que fulana de tal dos Anzóis está praticando. Mas ela desconhece o jejum bíblico. O jejum, além de fazer bem para o corpo, faz bem para o espírito também. E por fim, o jejum não é mero ritual, não é apenas um ritual religioso. No capítulo 58 de Isaías, o Senhor Deus faz uma série de queixas para o profeta sobre os rituais vazios que acabaram se tornando a religião judaica. Ele reclama de um monte de coisas, isso tudo que está acontecendo, as luas novas, blá, ele fala de um monte de coisa e tem no versículo 6, ele diz o seguinte: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, e deixes livres os oprimidos e despedaces todo julgo? E as pessoas jejuavam, paravam de comer, passavam dias sem comer, mas isso não agradava a Deus, porque o jejum tinha se tornado meramente um ritual religioso, um ritual vazio. Isso não agrada a Deus. Deus não está apenas no ritual, Deus também se vale do ritual, mas o ritual tem que estar acompanhado da verdadeira espiritualidade. Ok, então o que é o jejum bíblico? É a abstenção de alimentos sólidos ou líquidos e ou água com finalidades espirituais. Embora se possa jejuar para obter poder espiritual ou as bênçãos de Deus, o jejum deve sempre ser centrado na figura de Deus, no amor de Deus, na santidade de Deus, na comunhão com Deus, e nunca apenas nas necessidades da pessoa que faz o jejum. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós encontramos pessoas que jejuaram. Davi, a Bíblia registra que Davi jejuou até quase desmaiar, que Neemias jejuou quando estava em aflição, Esther quando estava em grande perigo, tanto ela quanto o povo dela. Josafá jejuou quando teve medo, e muito medo, e ele correu para o jejum. E Moisés jejuou para receber a lei. Aliás, Moisés jejuou muito, né? Aí a gente tem a lista tem mais Daniel, Elias. No Novo Testamento nós temos Paulo, João e muitos outros, né? E principalmente Jesus jejuou. Mateus 4, versículo 2 diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O texto nos diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Ou seja, ele não teve sede, ele fez um jejum apenas de sólido, ele bebia água, ele bebeu água nesses 40 dias. Há um tipo de jejum, que é o jejum absoluto, que a gente vai falar mais pra frente, que nem mesmo água a pessoa bebe. É um jejum muito perigoso e não deve ser praticado em qualquer situação. Jesus não apenas jejuou, como ensinou a jejuar. Mateus capítulo 6, versículo 16, Jesus fala assim: quando jejuardes, não vos mostreis contritos como os hipócritas, porque eles figuram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Deus, ao teu Pai em secreto, e teu Pai em secreto te recompensará. Veja que Jesus não disse se vocês jejuarem, ele diz quando vocês jejuarem. Ele parte do princípio que os discípulos dele jejuarão. Os grandes expoentes católicos jejuaram. Os grandes expoentes protestantes jejuaram. Né? Nós temos expoentes pensadores católicos e protestantes, homens e mulheres de Deus que jejuaram, né, desde 1500 para cá. A gente tem vários exemplos deles. Ou seja, pessoas que têm intimidade com Deus, profundidade com Deus, elas jejuaram e jejuaram muito. Né? São exemplos que nós temos para nos espelhar, para falar, cara, se essas pessoas tinham tanta profundidade com Deus e jejuavam, então o jejum deve ser uma coisa útil, deve ser uma coisa boa e deve ser praticado. Né? Mas vamos lá, por que jejuar? Por que jejuar? Principalmente porque Jesus jejuava. E se eu sou um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, um imitador de Jesus,
o meu mestre, o meu Senhor, o meu Deus, ele jejuava e dizia que o jejum era importante para ele, muito mais o será para mim. A primeira razão é essa, Jesus jejuava. Vamos falar agora sobre práticas equivocadas de jejum. Primeiro, restrição de prazeres. É uma prática comum, principalmente entre os adolescentes, né? Restrição de prazeres. Eu vou fazer jejum de televisão, jejum de WhatsApp, jejum quem namora, jejum de beijo, jejum de um monte de coisas. Eu tenho prazeres, tem coisas que eu gosto, e aí eu vou me abster dessas coisas com finalidades espirituais. Isso pode ser muito bom, mas não é jejum. Isso não é jejum, isso é abstenção de prazeres com finalidades espirituais. Não é jejum. O jejum do bucho cheio, né? Aquela prática que a pessoa faz o jejum para enganar a si mesmo. Ela vai começar o jejum meia-noite, aí enche a barriga até meia-noite começa o jejum de barriga cheia, dorme de meia-noite até 8 da manhã, acorda, não toma café da manhã e aí entrega o jejum. Ou então antes do café da manhã ela entrega o jejum. Isso não é jejum, né? Isso é enganar a si mesmo, e enganar Deus não rola, não vai dar. Esse jejum do bucho cheio não funciona, não é, como eu falei, não é ritual, não é mecânica, o jejum não é mecânica apenas. Ele passa por isso, mas não é só isso. O sacrifício de tolo, o que é isso? É pessoa que tem doença como gastrite, pessoas que têm úlceras, gastrite, algum tipo de diabetes, e força a natureza do seu corpo para fazer jejum. Isso não precisa. Deus não está interessado no seu sacrifício. Ele está interessado na sua obediência. Faça o jejum de acordo com a sua possibilidade, ok? Daqui a pouco a gente vai falar sobre como jejuar. Vai ficar mais claro. E nós temos também o jejum vazio. É aquele jejum que a pessoa não come, passa o período que não está comendo, vendo televisão, conversando, jogando algum joguinho no computador, no celular, né? A pessoa não ora, não faz nada, não lê a Bíblia, só para de comer e acha que aquilo é um jejum. Isso também não é jejum. Então vamos a alguns tipos de jejum. Primeiro nós temos o jejum normal. Lucas 4, versículo 1 e 2 nos fala sobre isso. É aquele que implica na abstenção de alimento sólido ou líquido. Claro que o jejum bíblico é associado também às outras disciplinas espirituais, não é só não comer. Parar de comer e também orar, meditar, leitura da palavra. Isso compõe o jejum bíblico também. Mas nós temos o jejum normal, que é abstenção de alimento e de água por um determinado período. Nós temos o jejum absoluto, que é abstenção de alimento sólido ou líquido e também de água, ou seja, a pessoa não come comida, não toma suco e também não bebe água. Esse é o jejum absoluto, é um jejum muito perigoso. Esse jejum parece que está associado a causas desesperadas. Lá o livro de Atos e o livro de Esther registram esse jejum. E finalmente nós temos o jejum sobrenatural. Moisés e Elias passaram 40 dias sem comer e sem beber água. Sem comer e sem beber nada, 40 dias. Como o corpo humano não consegue, a maioria das pessoas não conseguiriam passar mais de 3 dias sem beber água, esse jejum deve ter sido um jejum sobrenatural. Não deve ser praticado de forma nenhuma, exceto com orientação específica de Deus. Não recomendo em hipótese nenhuma que se passe mais de 3 dias sem beber água. Tá? Se você quer passar mais de 3 dias sem comer, não há problema, você pode ir um pouco mais para frente, mas não sem beber água. Nós temos o jejum parcial, é a restrição de alimentos, mas não total. Algumas pessoas que por questões físicas de saúde não podem passar muito tempo sem colocar alguma coisa na barriga, então elas fazem um jejum total, mas comem alguma bolacha, de vez em quando dão uma mordida em uma banana. Esse é o jejum parcial. Daniel era um praticante desse jejum também. Ele fazia o jejum total, mas pelo menos uma vez ele praticou o jejum parcial. Nós temos os jejuns públicos ou coletivos. A lei previa um dia de jejum público, que era chamado de dia da expiação. Está lá em Levíticos essa história. Hoje em Israel tem mais de 20 jejuns cerimoniais. E finalmente o jejum apregoado ou convocado, que era quando os líderes, sacerdotes ou os reis convocavam um jejum público. Foi o caso de Nínive, por exemplo. Um jejum feito diante de grandes emergências ou necessidades.
Quando se deve jejuar? Bom, sempre que a pessoa desejar jejuar, né? Sempre que ela quiser jejuar, ela pode jejuar. Na Bíblia há vários motivos para o jejum. Eu vou citar apenas alguns aqui. Proteção. Esther capítulo 4, versículo 3 diz assim: em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Perdão. Jonas capítulo 3, 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos e saco, desde o maior até o menor. Súplicas. Daniel 9, 3 diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Obtenção de poder. Marcos capítulo 9, 29 diz assim: respondeu-lhes, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. E finalmente, direção de Deus. Atos 13, 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que eles tenham destinado. Agora a pergunta que muitos gostariam de saber: o que o jejum faz por mim? O que o jejum vai fazer? O que eu ganho jejuando? Vamos lá. Primeiro, o jejum revela as coisas que me controlam. Quando eu jejuo por mais de um dia, tem até um ditado que diz isso, né? Que o poder, o dinheiro, a bebida e o jejum revelam quem a pessoa é. Quando a pessoa jejua por um período maior do que 24 horas, o que eu tenho dentro de mim aflora. Tudo que eu tenho dentro de mim vem para fora. Se o que eu tenho dentro de mim é ira, eu começo a ficar irritado com tudo. Se o que eu tenho dentro de mim o que me faz mal é sensualidade, eu fico o tempo todo pensando nisso. Sabe? Se o que eu tenho dentro de mim é ganância, isso vem na minha cabeça o tempo todo. O que me controla aflora. Isso é muito importante, porque o jejum nos permite nos conhecermos a nós mesmos, sabemos o que nos controla. Depois o jejum ajuda-nos a manter o rumo correto das nossas vidas. Nesses dias de consumo desenfreado, o jejum nos ajuda a ter uma âncora para nos manter na direção. Tudo que o nosso corpo quer é comer mais, é se alimentar mais, é se divertir mais, é beber mais. Com o jejum eu dou um basta nisso. Eu falo para o meu corpo, eu falo para a minha carne. Quem manda em você sou eu. E eu não sou o corpo, eu não sou a carne. Eu sou um espírito que possui uma carne. E não um corpo que possui um espírito. Nós dizemos para o nosso corpo, para o nosso corpo, você não pode me controlar, sou eu que controlo você. Se nós controlamos o nosso corpo e nós somos controlados pelo Espírito de Deus, quem controla o nosso corpo, quem controla a nossa vida é o Espírito de Deus. E o jejum nos mantém ancorados no norte, ancorados nessa direção e nos dá esse sentido correto das nossas vidas. Outra coisa que o jejum faz ele catalisa a oração. A oração é poderosa, a oração associada ao jejum é mais poderosa. O jejum é poderoso, o jejum associado à oração é mais poderoso. Essas duas coisas trabalham juntas, né? Jejum, oração. É uma coisa com a outra. Por isso que eu falei lá atrás, que não adianta só a pessoa parar de comer e ver televisão. A pessoa tem que se abster de alimento e orar a Deus, orar pedindo a Deus graça, confessando pecados, se entregando a Deus, pedindo a Deus misericórdia, graça de Deus e misericórdia de Deus. Parece um anacronismo, mas o jejum faz bem para o meu corpo físico. É isso mesmo. O jejum limpa as toxinas acumuladas devido à má alimentação. Quando a gente se alimenta, as toxinas ruins, o nosso corpo ele é meio que desintoxicado. A pessoa toma detox, né? aquelas vitaminas desintoxicantes. Jejue. Jejum faz bem para a alma e bem para os rostos, né? Desobstrui os poros, é uma coisa maravilhosa. Né? Pode orar, pode jejuar, pode meditar, né? Pode contemplar, são disciplinas espirituais maravilhosas e vão fazer bem para a sua alma e bem para o seu rosto também, tá bom? E por fim, o jejum faz conexões ocultas e abre portas do mundo espiritual que eu desconheço. Quando a pessoa faz um jejum longo lá, depois de 2 dias, a cabeça da pessoa fica rápida, né? Durante os 2 primeiros dias, durante o primeiro dia, tudo vem devagar, a gente fica meio irritado. No segundo dia, No terceiro dia, tudo é lento.
as coisas ficam lentas, A cabeça da gente fica rápida, fica bem veloz. A gente começa a ver coisas que estão aqui o tempo todo e a gente não vê, não percebe, né? É como alguns filmes de efeitos de filmes, né, que tudo é muito devagar para a pessoa olha e tudo é muito devagar. O jejum nos permite ver essas conexões ocultas que pessoas que não jejuam não veem, não sentem e nem percebem, nem sabem que existem. Como jejuar? Aprender a jejuar é realmente uma disciplina. O jejum é uma coisa simples de fazer, mas requer um certo grau de maturidade espiritual, de disciplina, de vontade e de persistência. Como jejuar? Vamos começar do início. Se você é uma pessoa que... Você vai falar assim para mim, mas cristãos direitos, eu sou uma pessoa que eu não jejuo, nunca jejuei. Como é que eu começo? Tá bom? Vamos lá então. Comece com períodos de 12 horas de jejum parcial. Comece fazendo períodos pequenos de jejum. Comece jejuando 12 horas. Comece no almoço, por exemplo, né? Comece no almoço, não almoce e inicie, mas não coma até meia-noite, mas beba suco e beba água, se hidrate. Comece assim, vá se acostumando o seu corpo a pequenos lapsos de tempo, né? Assim, 12 horas para início. Durante esse período, tome sucos, tome líquidos, mas principalmente leia a Bíblia. Procure um local silencioso, vá ler a Bíblia. Medite no que a palavra de Deus está dizendo. Procure, aqui no nosso canal nós temos um vídeo sobre meditação. Procure meditar. Não é meditar nas escrituras, é meditar mesmo, respirar, né? Contemplar. Se você tem condições de ir para um parque ou de ir para um local onde fique mais próximo da natureza, melhor. Faça isso, fique mais próximo da natureza e contemple a criação. Né? Permita que haja conexões entre você e essas conexões existam entre a natureza. Veja as árvores, as gramas, sinta o sopro, né? O sopro da natureza, ou seja, o vento na sua pele, nas suas pálpebras, nos seus cabelos. Tenha percepção física do que está acontecendo. E o tempo todo fique em espírito de oração. Espírito de oração é aquilo que eu estou de olhos abertos, estou passando, estou andando, mas eu estou pensando nas coisas de Deus. Eu estou orando, eu estou meditando, eu estou refletindo sobre o mundo espiritual. Depois desse período inicial de 12 horas, comece a jejuar um dia, 24 horas, né, de almoço a almoço. Você não almoça, aí passa o dia todo, a noite toda, aí dia seguinte você entrega o seu jejum e almoça. 24 horas. Esse jejum de um dia é muito interessante. A maior parte das pessoas não consegue passar, a maior parte esmagadora das pessoas não consegue ir além desse jejum de um dia. Ele é um jejum uma barreira mesmo, né? Difícil de se transpor, mas é completamente possível fazer. Durante esse período, né, faça suas atividades diárias como celebração a Deus, né? Se você trabalha, se você não é um fim de semana, você tem filhos e tem que levar para a escola, passe o dia celebrando. Cada pequena atividade que você fizer, faça como louvor a Deus, como dádiva a Deus. Senhor, eu te agradeço por tudo isso que eu estou fazendo, por esse trânsito, que eu tenho esse carro para poder passar por esse trânsito e ficar preso nesse engarrafamento. Muito obrigado, Senhor, por esse ônibus que eu estou aqui agora pegando, eu tenho para onde ir, tenho um emprego, etc. por diante. Né? A gratidão abre diversas portas dentro do jejum. Durante esse período de 24 horas, você vai sentir um mal-estar no estômago. Isso não é fome, isso é hábito de comer. Você não está com fome ainda. A gente fala, eu estou com fome, está na hora de almoçar. Você tomou o café da manhã e está na hora de almoçar, estou com fome. Não é fome, isso é hábito. O nosso estômago, ele é um deusinho, né? Ele se imagina um deus, ele quer, é uma criança mimada. Né? Ele quer as coisas, ele quer comer. Quer comer, comida. Ele precisa de disciplina. Como criança mimada, ele precisa de disciplina e não de recompensa. Então você vai mostrar para o seu estômago que agora você está no controle. Você não vai almoçar. Ele vai querer, você não vai almoçar. E passa esse dia como um dia de ação de graças a Deus. Durante o período de jejum, procure não chamar atenção para você. Né? Muita gente fica... na minha antiga igreja que eu fui membro, as pessoas jejuavam, ficavam assim.
A gente fala, você vem cá, vem comer aqui. A pessoa fala assim, não estou comendo nada hoje. Com a cara pálida, assim, querendo mostrar que estava jejuando. Não faz isso não. Entendeu? Se alguém chamar você para jejuar, você pode falar, não, cara, obrigado. Por quê? Não, porque eu estou de jejum, hoje eu não estou comendo. Ponto, beleza. Você não precisa chamar atenção para assim, explica e sai. O jejum não é para você, não é para que as pessoas lhe achem impiedoso, não é para você parecer muito espiritual. O jejum é para Deus. Você faz o jejum para Ele, centrado nele. É uma dádiva que você fala, Senhor, eu estou jejuando, mostrando para minha carne que quem manda em mim é o Espírito Santo de Deus, e não ela. Jejuns mais longos do que um dia dependem de muito treinamento. No primeiro dia você vai sentir esse mal-estar, no segundo dia vai ser um dia muito difícil, o terceiro dia tudo é mais fácil, do terceiro para o quarto, para o quinto dia de jejum é muito rápido. Tudo passa rápido, porque a gente agora está no controle e percebe que não precisa e não vai morrer de fome se passar 1, 2 ou 3 dias sem comer. Mas lembre-se, o jejum requer treinamento, é uma disciplina. E como disciplina, ele precisa de treinamento, de persistência, tá? Não é hoje que eu vou começar, beleza, eu vou jejuar amanhã, vou fazer um jejum de 3 dias amanhã. Amanhã eu vou começar um jejum de 3 dias. Não faça isso, não vai dar certo, tá? Comece com pequenos períodos. Se você desejar saber mais sobre jejum, no livro Celebração da Disciplina, de Richard Foster, ele fala sobre o jejum bíblico, é muito interessante. Tá bom? Recomendo que você leia se você deseja saber um pouco mais. Muito obrigado pela sua atenção. Deus lhe abençoe e continue guardando você e sua família dessa confusão toda que está por aí. Tá bom? Deus no controle. Um grande abraço para vocês. Até logo. Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.